Ricardo Almeida era um empresário obcecado por trabalho, que nunca chegava em casa antes das 10 da noite. Até o dia em que voltou mais cedo e flagrou Célia, sua faxineira, ajoelhada no seu quarto segurando algo. O que ele viu mudou tudo. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O dia que tudo mudou. Ricardo sempre chegava tarde, até o dia em que voltou cedo e flagrou algo que mudou sua vida. Ricardo Almeida olhou o relógio no painel do carro. 3:30 da tarde. Nunca na vida tinha saído do escritório tão cedo, mas a dor de cabeça estava insuportável, latejando atrás dos olhos como se alguém estivesse martelando seu crânio por dentro. Aos 45 anos, Ricardo era o que todo mundo chamava de bem-sucedido. Empresa de consultoria financeira na Faria Lima, apartamento nos Jardins, carro importado. Mas naquele dia, enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, tudo o que sentia era cansaço. Cansaço de acordar às 5 da manhã, cansaço de dormir no escritório, cansaço de viver para trabalhar. Estacionou na garagem do prédio. Senhor Mateus, o porteiro, olhou surpreso. Boa tarde, doutor Ricardo. Tudo bem? O senhor nunca chega a essa hora. Enxaqueca forte, seu Mateus. Vou descansar um pouco. No elevador, pensou em Juliana, a ex-noiva que tinha ido embora há 6 meses. As últimas palavras dela ainda ecoavam. Você não tem tempo para mim, Ricardo. Não tem tempo para nada além do trabalho. Na época, ele achou exagero. Agora, sozinho naquele elevador, começava a entender. A porta do apartamento se abriu silenciosamente. Ricardo entrou e fechou atrás de si. A sala estava impecável como sempre. Célia, a faxineira, devia estar trabalhando em algum cômodo. Tirou o paletó, afrouxou a gravata. A casa estava silenciosa demais. Normalmente, quando chegava de noite, Célia já tinha ido embora. Era estranho estar ali no meio da tarde. Foi até a cozinha pegar água. Enquanto bebia, ouviu um som vindo do corredor, um soluço abafado, alguém chorando. Franziu a testa. Célia estava chorando? Caminhou devagar pelo corredor sem fazer barulho. O som vinha do seu quarto. A porta estava entreaberta. Empurrou de leve e o que viu o deixou paralisado. Célia estava ajoelhada no chão, ao lado da cama dele, segurando algo contra o peito. Chorava baixinho, os ombros tremendo. Não tinha percebido que ele estava ali. Ricardo ficou imóvel na porta. O que ela estava fazendo ali? O que segurava? Foi quando viu. Era uma foto. A foto dele com o pai, que ficava na mesinha de cabeceira. Célia! Ela deu um pulo, soltando a foto na cama. Virou-se, o rosto vermelho de tanto chorar, os olhos arregalados de susto. Doutor Ricardo, eu não... O senhor chegou cedo. Levantou-se rápido, limpando as lágrimas com as costas da mão, tentando recompor a postura, mas as mãos tremiam. Desculpa, eu só estava limpando e... Desculpa. Ricardo entrou no quarto devagar. Pegou a foto da cama. Era dele aos 15 anos com o pai, no sítio em Minas Gerais. Fazia tanto tempo que nem lembrava mais quando tinha sido tirada. Por que você estava chorando olhando essa foto? Célia baixou a cabeça. As lágrimas voltaram a cair. Desculpa, doutor Ricardo. Eu não devia ter mexido nas suas coisas. Eu só... Ela parou, mordendo o lábio. Ricardo esperou. Algo naquele momento lhe dizia que era importante ouvir. Meu filho, ela disse finalmente, a voz embargada. Meu filho tem 12 anos e ele nunca teve isso. Nunca teve o quê? Uma foto com o pai. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo olhou para a foto na mão, depois para Célia. O pai dele foi embora quando eu estava grávida. Nunca quis saber do menino. Pedro cresceu sem pai. E hoje de manhã, na escola, teve uma atividade do Dia dos Pais. Ela limpou o rosto de novo, tentando controlar o choro. Ele foi o único da classe que não levou ninguém. Chegou em casa quieto, foi pro quarto e não quis conversar.
Eu sei que ele sofre com isso, doutor Ricardo. Eu vejo, mas não tem nada que eu possa fazer. Ricardo sentiu algo apertar no peito. Não esperava aquilo. Não esperava ver Célia, que sempre foi tão discreta e reservada, desmoronar daquele jeito na frente dele. E por que estava chorando com minha foto? Célia deu um sorriso triste. Porque quando vi essa foto do senhor com seu pai, pensei, é isso que meu filho nunca vai ter. Essa memória, esse momento, esse amor, e doeu demais. Ela juntou as mãos, nervosa. Desculpa, doutor Ricardo. Sei que o senhor não quer ouvir os problemas da faxineira. Vou voltar ao trabalho. Espera. Ricardo não sabia por que disse aquilo. Não sabia por que não deixou ela ir embora. Mas algo naquela cena, naquele choro, naquela dor silenciosa de mãe, mexeu com algo dentro dele que estava adormecido há muito tempo. Senta aqui, apontou para a cama. Célia olhou confusa. Doutor Ricardo, eu não posso. Senta, por favor. Ela obedeceu, sentando na pontinha da cama, as mãos entrelaçadas no colo. Ricardo puxou a cadeira da escrivaninha e sentou na frente dela. Me conta mais sobre seu filho. Célia piscou surpresa. O senhor quer saber? Quero. Ela hesitou, mas então começou a falar. Falou de Pedro, um menino inteligente que adorava matemática e sonhava em ser engenheiro. Falou de como ele ajudava ela com as tarefas de casa, de como cuidava da avó quando ela saía para trabalhar. Falou de como ele nunca reclamava da vida difícil que tinham, morando num quartinho alugado no Grajaú. De como ele estudava à noite debaixo da luz fraca do poste, porque às vezes faltava luz. Ele é um menino especial, doutor Ricardo. Inteligente, carinhoso, responsável. Mas eu vejo a tristeza dele quando vê os amigos com os pais. Vejo a mágoa que ele carrega, mesmo sem falar nada. Ricardo ouvia em silêncio. Pensava em sua própria vida. Em como tinha tudo e não tinha nada. Em como trabalhava tanto e não sabia mais para quê. Quantos anos você trabalha aqui, Célia? 4 anos, doutor Ricardo. E nesses 4 anos, quantas vezes eu parei para conversar com você? Ela abriu a boca, mas não respondeu. Nenhuma, né? Eu chegava tarde, você já tinha ido embora. Nas poucas vezes que nos esbarramos, eu só dizia bom dia e seguia. Ricardo passou a mão no cabelo, sentindo vergonha de si mesmo. Eu não faço ideia de quem você é, Célia. Não sei nada da sua vida, dos seus problemas, dos seus sonhos. Você trabalha na minha casa há 4 anos e eu não sei nada. O senhor é um homem ocupado, doutor Ricardo. É normal. Não, não é normal. Não deveria ser. Ele levantou, andou até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervia. Milhões de pessoas correndo, trabalhando, vivendo. Mas vivendo mesmo? Ou só sobrevivendo como ele? Virou-se para Célia. Hoje eu saí mais cedo do escritório pela primeira vez em anos. Sabe por quê? Ela negou com a cabeça. Porque tive uma enxaqueca tão forte que não consegui continuar. Meu corpo literalmente me obrigou a parar. Ricardo sentou de novo. E então eu chego em casa e te encontro chorando no meu quarto. E pela primeira vez em muito tempo, eu parei para ouvir alguém. Para realmente ver outra pessoa. Célia limpou as últimas lágrimas. Sinto muito por ter chorado aqui, doutor Ricardo. Não vai acontecer de novo. Não, Célia. Eu que sinto muito. Ela olhou confusa. Por quê? Por ter sido tão cego. Tão centrado em mim mesmo que não via as pessoas ao meu redor. Ricardo ficou em silêncio por um momento, pensando. Então disse algo que surpreendeu até ele mesmo. Eu quero conhecer seu filho. Célia arregalou os olhos. O quê? Pedro, eu quero conhecer ele. Doutor Ricardo, o senhor não precisa... Eu sei que não preciso, mas eu quero. Ele não sabia bem por quê. Não conseguia explicar. Mas algo naquele momento, naquele encontro inesperado, naquela dor compartilhada, fez com que algo mudasse dentro dele. Célia olhou para ele sem saber o que dizer. Lágrimas voltaram a cair. Mas agora eram diferentes. Eram lágrimas de esperança. O senhor fala sério? Falo. Muito sério. Ricardo levantou e estendeu a mão para ela. Vem, vamos tomar um café. E você vai me contar mais sobre o Pedro. Quero saber tudo. Célia pegou sua mão,
ainda sem acreditar. E enquanto caminhavam para a cozinha, nenhum dos dois imaginava que aquele era apenas o começo de uma transformação que mudaria ambas as vidas para sempre. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Pensava em Pedro, no menino que nunca conheceu o pai. E pela primeira vez em anos, sentiu que talvez sua vida pudesse ter um propósito maior. Capítulo 2. O primeiro encontro. Ricardo decide conhecer Pedro. O encontro é tenso, mas algo inesperado acontece entre eles. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou acordado na cama, olhando para o teto, pensando em Pedro, no menino de 12 anos que nunca conheceu o pai, no menino que voltou sozinho da atividade do Dia dos Pais. Pegou o celular e olhou as horas, 2 da manhã. Amanhã tinha reunião importante às 9. Precisava dormir, mas não conseguia. Levantou, foi até a cozinha, preparou um café, sentou na mesa e ficou ali, na escuridão, apenas com a luz fraca do abajur. Pensou em seu próprio pai, um homem simples, trabalhador, que tinha morrido há 5 anos de infarto. Nos últimos anos de vida, Ricardo mal teve tempo de visitá-lo. Sempre ocupado, sempre com desculpas. Na próxima semana eu vou, pai, prometo. Mas a próxima semana nunca chegava. Até que o telefone tocou naquela madrugada e a voz da mãe, chorando, disse que era tarde demais. Ricardo fechou os olhos, sentindo a culpa apertar o peito. Seu pai tinha morrido querendo passar mais tempo com o filho. E o filho tinha desperdiçado cada oportunidade. E agora existia um menino, em algum lugar da periferia de São Paulo, crescendo sem pai. Um menino que ia dormir todas as noites carregando aquela falta. Não, Ricardo disse em voz alta na cozinha vazia. Não vai ser assim. Não sabia bem o que ia fazer. Não sabia se podia fazer diferença, mas precisava tentar. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório e cancelou todas as reuniões do sábado. A secretária olhou chocada. Senhor, mas a reunião com os japoneses remarca para segunda. Tenho um compromisso importante. Mais importante que os japoneses? Ricardo sorriu. Muito mais importante. No final da tarde, ligou para Célia. Alô? A voz dela estava surpresa. Ele nunca tinha ligado para ela antes. Célia, é o Ricardo. Tudo bem? Tudo, doutor Ricardo. Aconteceu alguma coisa? Não. Eu só queria... Você trabalha amanhã, sábado? Não, senhor. Aos sábados fico com meu filho. Perfeito. Então queria te fazer um convite. Silêncio do outro lado. Queria encontrar você e o Pedro amanhã. Vocês podem almoçar comigo? Meu convite. Doutor Ricardo, o senhor não precisa... Eu sei que não preciso, mas eu quero, Célia. Quero conhecer seu filho. Ela ficou em silêncio por tanto tempo que Ricardo pensou que a ligação tinha caído. Célia? Desculpa, doutor Ricardo. É que ninguém nunca quis conhecer o Pedro. Ninguém além da família. A voz dela estava embargada. O senhor fala sério? Muito sério. Vocês aceitam? Aceito. Claro que aceito. Pedro vai ficar tão feliz. Combinaram de se encontrar ao meio-dia no Parque Ibirapuera. Algo neutro, sem pressão. Ricardo não queria assustar o menino levando ele para um restaurante caro. No sábado de manhã, Ricardo acordou nervoso. Trocou de roupa 3 vezes. Será que devia ir de terno? Não, muito formal. De bermuda? Não, muito casual. Acabou optando por calça jeans e camisa polo. No caminho para o parque, parou num shopping e comprou uma bola de futebol. Depois pensou que talvez o menino não gostasse de futebol. Comprou também um livro sobre engenharia para crianças. Célia tinha dito que ele sonhava em ser engenheiro. Chegou ao parque 15 minutos adiantado. Estacionou e ficou esperando no carro, as mãos suando. Calma, Ricardo, é só um almoço. Mas não era só um almoço. E ele sabia disso. Às 12 em ponto, viu Célia chegando. Estava diferente. Sem o uniforme, usava um vestido simples, mas bonito, o cabelo solto. E ao lado dela, segurando sua mão, estava Pedro. Ricardo desceu do carro. O menino era magro, alto para a idade, cabelo preto igual ao da mãe.
Usava uma camisa do Corinthians lavada tantas vezes que o escudo estava desbotado. Célia se aproximou sorrindo nervosa. Doutor Ricardo, esse é meu filho, Pedro. O menino estendeu a mão, sério, formal demais para uma criança. Prazer, senhor. Ricardo apertou a mão dele. Era pequena, mas o aperto era firme. Prazer, Pedro. Pode me chamar de Ricardo. Minha mãe disse que você trabalha com finanças. Trabalho. E sua mãe disse que você quer ser engenheiro. Os olhos do menino brilharam. Quero, engenheiro civil, quero construir pontes. Ricardo sorriu. Por que pontes? Pedro olhou para a mãe, depois de volta para Ricardo. Porque pontes ligam coisas. Lugares que estavam separados ficam juntos. Acho isso incrível. Algo no jeito que o menino falou, na profundidade daquela resposta, surpreendeu Ricardo. Não era uma resposta de criança, era uma resposta de alguém que já tinha pensado muito sobre o assunto. Trouxe umas coisas para você. Abriu o porta-malas e pegou a bola e o livro. Pedro olhou com os olhos arregalados. Para mim? Para você! O menino pegou o livro com cuidado, como se fosse algo precioso. Passou os dedos pela capa. Fundamentos de Engenharia para Jovens, leu em voz alta. Nossa! Célia limpou uma lágrima discreta. O que você diz, Pedro? Obrigado, senhor. Digo, Ricardo. Muito obrigado. Ricardo sentiu um calor no peito. Era tão pouco. Um livro que custou R$ 50. Mas, para aquele menino, era tudo. Vamos almoçar? Conheço um lugar aqui perto que tem um hambúrguer incrível. Os olhos de Pedro brilharam de novo, mas ele olhou para a mãe como pedindo permissão. Pode ir, filho. Foram caminhando pelo parque. Pedro ia na frente, folheando o livro, Célia e Ricardo logo atrás. Obrigada, ela disse baixinho. Não sabe o quanto isso significa para ele. E para você? Ela sorriu emocionada. O senhor não tem ideia. No restaurante, Pedro comeu como se não comesse há dias. Ricardo percebeu e discretamente pediu mais batata frita, mais refrigerante. Conversaram sobre escola, sobre futebol, sobre engenharia. Pedro era inteligente, curioso, perguntava sobre tudo. Queria saber como Ricardo tinha construído a empresa, quanto tempo levou, quais foram as dificuldades. E você tem filhos, Ricardo? A pergunta veio do nada. Ricardo sentiu o ar faltar por um segundo. Não, não tenho. Por quê? Pedro, Célia repreendeu. Não seja inconveniente. Não, tudo bem. Ricardo respirou fundo. Nunca tive porque sempre achei que não tinha tempo. Trabalhava demais. E quando percebi, já era tarde. Pedro ficou em silêncio pensando. Você se arrepende? Ricardo olhou para aquele menino, para aquela criança que fazia perguntas de adulto, e decidiu ser honesto. Me arrependo. Muito. Pedro assentiu, como se entendesse. Depois do almoço, foram caminhar pelo parque. Pedro correu na frente com a bola nova. Célia e Ricardo ficaram para trás. Ele gostou de você, ela disse. Como você sabe? Porque ele está sorrindo. De verdade. Não é o sorriso que ele usa para fingir que está bem. É o sorriso de quando ele realmente está feliz. Ricardo observou o menino correndo. Algo dentro dele se apertou. Não era pena. Era identificação. Era reconhecimento. Era como olhar para um espelho e ver não quem você é, mas quem você poderia ter sido. Célia, eu queria te fazer uma proposta. Ela olhou para ele curiosa. Eu queria ajudar o Pedro, com os estudos, com o material escolar, com o que ele precisar. Doutor Ricardo, não é caridade. Eu não sei explicar direito. Mas quando olho para ele, vejo alguém que merece oportunidades. E eu posso dar essas oportunidades. Célia parou de andar. As lágrimas voltaram. Por que está fazendo isso? Ricardo pensou. Por que mesmo? Pela culpa do pai que perdeu, pelo vazio da vida que levava, pela necessidade de se sentir útil. Porque ontem você chorou no meu quarto segurando uma foto, e aquilo me acordou de um sono de anos, me fez ver que minha vida estava vazia. E talvez ajudar vocês possa dar algum sentido para tudo isso. Célia o abraçou. Ali mesmo, no meio do parque, na frente de todo mundo.
Abraçou forte, chorando no ombro dele. Obrigada, obrigada, obrigada. Ricardo retribuiu o abraço. E pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. Pedro voltou correndo. Vocês vão ficar aí parados ou vão jogar bola comigo? Ricardo se afastou de Célia, limpando os próprios olhos que também estavam úmidos. Vamos, mas te aviso que sou péssimo de bola. Tudo bem, eu ensino. E ali, naquele sábado ensolarado no Ibirapuera, Ricardo correu atrás de uma bola com um menino de 12 anos que ele tinha conhecido há poucas horas. Errou todos os passes, levou 3 gols, riu como não ria há anos, e quando sentou no banco cansado, suando, feliz, olhou para Célia e Pedro jogando juntos, e pensou, é isso que eu estava procurando. Não sabia ainda o que aquilo ia se tornar. Não sabia que aquele era apenas o começo de uma jornada que mudaria todos eles. Mas sabia que algo importante tinha acontecido. Algo que não tinha preço, que não cabia em planilhas, que não podia ser quantificado. Tinha encontrado um propósito. Nas semanas seguintes, Ricardo começou a aparecer com mais frequência. Buscava Pedro na escola, ajudava com lições. Mas então, numa quinta-feira chuvosa, recebeu uma ligação de Célia. A voz dela estava desesperada. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. A emergência. Ricardo recebe ligação desesperada de Célia. Pedro está no hospital. A decisão que toma muda tudo. Nas semanas seguintes, a rotina de Ricardo mudou completamente. Pela primeira vez em 20 anos, saía do escritório às 6 da tarde. Passava no colégio para buscar Pedro, levava o menino para casa, ajudava com as lições de matemática. Pedro era brilhante. Resolvia problemas que Ricardo precisava pensar 2 vezes. O menino devorava o livro de engenharia, fazia perguntas complexas, desenhava projetos de pontes no caderno. Um dia vou construir uma ponte que vai ligar a Zona Sul à Zona Norte. Pedro disse uma tarde, mostrando seus desenhos. Uma ponte tão grande que todo mundo vai poder atravessar de graça. Ricardo sorriu, mas algo no peito apertou. Aquele menino tinha tanto potencial. E a vida o tinha colocado num lugar onde esse potencial podia facilmente se perder. Célia, no início, resistiu à ajuda. Não queria parecer aproveitadora. Mas Ricardo insistiu. Pagou material escolar, comprou livros, matriculou Pedro num curso de matemática aos sábados. Você está fazendo muito por nós, ela disse uma noite, enquanto tomavam café depois que Pedro dormiu. Não é por vocês, é por mim também. Não sei se você percebe, mas estar com vocês me faz bem, me faz sentir que estou vivendo de verdade. Eles conversavam até tarde, descobriam coisas um do outro. Célia contou sobre a infância pobre no interior, sobre como veio para São Paulo grávida e sozinha, sobre os anos duros trabalhando em várias casas para sustentar o filho. Ricardo contou sobre o pai que perdeu, sobre a ex-noiva que foi embora, sobre a sensação de vazio que o consumia mesmo tendo tudo. Sem perceberem, estavam criando uma conexão, algo além de patrão e empregada, algo parecido com família. Numa quinta-feira de março, Ricardo estava numa reunião quando o celular tocou. Célia. Ele atendeu na hora. Alô? Ricardo? A voz dela estava desesperada, entrecortada de soluços. É o Pedro. Ele desmaiou na escola. Está no hospital. Eu não sei o que fazer. Ricardo levantou da cadeira tão rápido que derrubou papéis na mesa. Qual hospital? Hospital Municipal do Grajaú. Ricardo, eu estou com tanto medo. Fica calma. Estou indo agora. Não sai daí. Desligou, pegou as chaves e saiu correndo da sala de reunião. Os sócios gritaram atrás dele, mas ele não ouviu. Só uma coisa importava. O trânsito estava horrível. Ricardo buzinou, xingou, desviou, quase bateu 3 vezes. Normalmente levava 40 minutos até o Grajaú. Chegou em 25. Estacionou em qualquer lugar e correu para dentro do hospital.
Era um prédio velho, paredes descascadas, cheiro forte de desinfetante. A recepção estava lotada de gente esperando. "Pedro Santos!" gritou para a atendente. "Um menino de 12 anos que deu entrada há pouco." A mulher olhou sem pressa no computador. "Ala pediátrica, segundo andar." Ricardo subiu a escada correndo, 2 degraus por vez. No segundo andar, viu Célia sentada num banco, o rosto nas mãos, chorando. "Célia!" Ela levantou. Quando o viu, desmoronou. Ele a segurou antes que caísse. O que aconteceu? Ele estava na aula de educação física. De repente caiu no chão. A professora chamou a ambulância. "Ricardo, e se for grave? E se... Calma, onde ele está? Os médicos estão examinando. Não me deixam entrar." Ricardo olhou ao redor. Corredores lotados, gente gemendo, médicos correndo de um lado para o outro. O sistema público de saúde fazendo o que podia com o pouco que tinha. "Espera aqui." Foi até o balcão da enfermagem. "Preciso de informações sobre Pedro Santos." A enfermeira nem levantou os olhos. "Família?" Ricardo hesitou por um segundo. "Sou o pai." A mentira saiu naturalmente. E, estranhamente, não pareceu mentira. "O médico está avaliando. Vai demorar." "Quanto tempo?" "Não sei. Temos 20 pacientes esperando." Ricardo olhou para Célia tremendo no banco. Olhou para o hospital precário. E tomou uma decisão. Pegou o celular e ligou para a doutora Patrícia, amiga de anos e cardiologista no Sírio-Libanês. "Patrícia, preciso de um favor urgente." "Ricardo, o que foi?" "Preciso transferir um menino daqui do municipal para um hospital particular. Agora." "O que aconteceu? É grave?" "Não sei, mas não posso esperar para descobrir." 10 minutos depois, Patrícia ligou de volta. "Consegui uma ambulância. Chega aí em 15 minutos. Vou estar esperando no Sírio." "Obrigado. Devo a você. Só me diz uma coisa. Quem é esse menino?" Ricardo olhou para Célia. "É o filho de alguém muito importante para mim." Desligou e voltou para Célia. "Vamos transferir o Pedro para outro hospital." "Mas, Ricardo, eu não tenho dinheiro para hospital particular." "Eu tenho, e não aceito discussão." Célia começou a chorar de novo, mas dessa vez de alívio. Quando a equipe médica tentou impedir a transferência, Ricardo foi claro. "Sou o responsável legal. Vocês liberam agora ou vou processar esse hospital por negligência." Não era verdade. Ele não era responsável legal por nada. Mas o tom de voz, a roupa cara, a confiança, funcionou. 20 minutos depois, Pedro estava numa ambulância a caminho do Sírio-Libanês. Ricardo foi no carro com Célia. Ela não parava de tremer. "E se for sério? E se ele tiver algo grave?" "Não vai ser. Pedro é forte." "Mas e se for? Ricardo, eu não posso perder meu filho. Ele é tudo que eu tenho." Ricardo segurou a mão dela. "Você não vai perder ele. Eu prometo." No hospital, Patrícia já estava esperando. Pedro foi levado imediatamente para exames. Tomografia, ressonância, exames de sangue, eletrocardiograma. Ricardo e Célia ficaram na sala de espera. Uma sala limpa, silenciosa, com poltronas confortáveis. O oposto do hospital municipal. "Obrigada", Célia disse de repente. "Não precisa agradecer." "Preciso sim. Você largou tudo para vir. Está pagando tudo isso." "Por quê, Ricardo? Por que está fazendo tanto assim?" Ele ficou em silêncio. "Por que mesmo? Quando tinha virado aquilo? Quando Pedro tinha deixado de ser o filho da faxineira e tinha se tornado parte da sua vida? Porque quando olho para vocês dois, vejo o que sempre quis ter. Uma família, um propósito, algo que importa de verdade. Mas não somos sua família." Ricardo olhou para ela. "Não são?" Os olhos de Célia se encheram de lágrimas de novo. 3 horas depois, Patrícia apareceu. Ricardo levantou num pulo. "E então?" "Pode respirar. Não é nada grave." Célia soltou um soluço de alívio, as pernas quase cedendo. Pedro teve uma hipoglicemia severa. Ele estava desnutrido. Quando foi a última vez que ele comeu direito? Célia abaixou a cabeça envergonhada. "Ontem no almoço não tinha jantar em casa. E hoje de manhã
Ele não quis comer, disse que não estava com fome. Ele mentiu, Patrícia disse suavemente. Mentiu porque sabia que não tinha comida suficiente para os dois. Crianças fazem isso. Sacrificam a própria saúde para não preocupar os pais. Ricardo sentiu raiva. Raiva de um sistema que permitia que um menino brilhante desmaiasse de fome. Raiva de si mesmo por não ter percebido antes. Ele vai ficar bem? Vai, está no soro, tomando vitaminas. Amanhã já pode ter alta. Mas precisa se alimentar direito. 3 refeições por dia, no mínimo. Patrícia olhou para Ricardo. Posso falar com você 1 minuto? Saíram da sala. No corredor ela cruzou os braços. O que está acontecendo, Ricardo? Quem é essa mulher e esse menino? É complicado. Descomplicar. Ricardo suspirou e contou tudo. Sobre encontrar Célia chorando, sobre conhecer Pedro, sobre as últimas semanas. Patrícia ouviu em silêncio. No final, sorriu. Você está apaixonado. O quê? Não, não é isso. Ricardo, te conheço há 15 anos. Nunca vi você assim. Nunca vi você largar uma reunião e atravessar a cidade por alguém. Ela precisava de ajuda. E você foi ajudar por quê? Ricardo não respondeu. Não sabia a resposta. Ou sabia, mas não estava pronto para admitir. Só toma cuidado, Patrícia disse a voz mais séria. Você está entrando na vida deles. Isso vem com responsabilidade. Não pode desistir no meio, não com uma criança envolvida. Eu não vou desistir. Tem certeza? Porque se for embora depois de criar essa expectativa, vai doer muito mais do que se nunca tivesse aparecido. Eu não vou embora, Patrícia, isso eu garanto. Voltaram para a sala. Célia levantou ansiosa. Posso ver ele? Pode. Quarto 304. Célia saiu correndo. Ricardo foi atrás. Pedro estava deitado na cama, pálido, mas acordado. Quando viu a mãe, forçou um sorriso. Oi, mãe. Desculpa ter assustado você. Célia o abraçou, chorando. Seu bobo. Por que não me disse que estava com fome? Não era nada demais. Era sim. Você desmaiou, Pedro. Ricardo entrou no quarto. Pedro o viu e seus olhos brilharam. Ricardo, você veio. Claro que vim. Sentou na beirada da cama. Como está se sentindo? Melhor, só cansado. A médica disse que você não estava comendo direito. Pedro baixou os olhos envergonhado. É que estava tentando economizar. Minha mãe trabalha tanto. Olha para mim. Pedro obedeceu. Nunca mais faz isso. Entendeu? Nunca mais. Se está com fome, você come. Sempre. Mas e se não tiver? Vai ter. Vou garantir que tenha. Prometo. Pedro assentiu, os olhos marejados. Ricardo olhou para Célia. A gente precisa conversar, mas pode ser amanhã. Hoje vocês precisam descansar. Pagou um quarto particular para Célia ficar com Pedro. Pediu que trouxessem comida boa. Bastante comida. Antes de ir embora, voltou ao quarto. Pedro já estava dormindo. Célia estava sentada ao lado, segurando a mão dele. Célia, ela olhou. Amanhã a gente resolve tudo. Vou garantir que isso nunca mais aconteça. Você já fez demais. Ainda não fiz nada, mas vou fazer. Saiu do hospital e foi para casa. Sentou no sofá vazio da sala e ficou ali, em silêncio. Pensou em Pedro desmaiando de fome, em Célia trabalhando em 4 casas e ainda assim não conseguindo dar comida suficiente para o filho, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao hospital com uma proposta. Célia e Pedro iriam morar com ele. A reação deles foi algo que ele nunca esperou. Capítulo 4. A proposta inesperada. Ricardo propõe que Célia e Pedro morem com ele. A reação deles e a mudança que vem mudam tudo. Ricardo não dormiu aquela noite. Ficou sentado na sala vazia do apartamento nos jardins, pensando. O lugar era enorme. 4 quartos, ninguém usando. Sala imensa, sempre vazia. Cozinha equipada, que ele nunca usava porque comia fora. E em algum lugar da periferia, Célia e Pedro dividiam um quartinho. Um único cômodo onde dormiam, cozinhavam, estudavam. Sem nem comida suficiente. Não fazia sentido. Nada daquilo fazia sentido. Às 6 da manhã, já estava de pé.
Tomou banho, se vestiu e foi direto para o hospital. Pedro já estava acordado tomando café. Tinha cor no rosto de novo. Célia estava ao lado, ajudando ele a comer. Bom dia, Ricardo disse da porta. Ricardo! Pedro sorriu. Olha só, estou comendo de verdade. Tem ovo, pão, suco, fruta. Acho que nunca comi tanto café da manhã na vida. Algo no jeito alegre que ele disse aquilo partiu o coração de Ricardo. Que bom! Precisa comer bastante para ficar forte. Célia levantou. A médica disse que ele já pode ter alta hoje de manhã. Ótimo, porque eu preciso conversar com vocês dois. Sentou na cadeira ao lado da cama. Respirou fundo. Tinha ensaiado na cabeça 1000 vezes, mas agora que estava ali, as palavras não vinham. Ontem eu fiquei pensando, começou. Pensando em como a vida às vezes é injusta. Eu tenho um apartamento enorme, vazio, 4 quartos que ninguém usa. E vocês... Parou. Célia o olhava com atenção. Vocês moram num quartinho e não tem comida suficiente. E isso é errado, é completamente errado. Ricardo, a gente se vira. Célia começou. Eu sei que se vira, mas não deveria precisar só se virar. Então eu tenho uma proposta. Pedro se endireitou na cama, curioso. Quero que vocês venham morar comigo. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Célia arregalou os olhos. Pedro ficou de boca aberta. O quê? Célia sussurrou. Meu apartamento é grande demais para uma pessoa. Tem quartos vazios, tem espaço. Pedro pode ter um quarto só dele. Pode estudar direito, pode comer bem. Você não precisa mais trabalhar em 4 casas, Célia. Só continua trabalhando na minha, se quiser. Ou nem isso. Eu posso sustentar vocês enquanto você procura algo melhor. Ricardo, você enlouqueceu? Célia levantou agitada. Não podemos morar com você. As pessoas vão falar, vão pensar. Deixa falarem, não me importo. Mas eu me importo. Eu tenho dignidade, Ricardo. Não vou ser sustentada por ninguém como se fosse... Como se fosse o quê? Família? Porque é isso que vocês são para mim agora. Família. Célia balançou a cabeça, as lágrimas voltando. Você mal nos conhece. Faz algumas semanas, e nessas semanas, eu vivi mais do que nos últimos 10 anos. Célia, minha vida era vazia. Eu acordava, trabalhava, dormia. Não tinha sentido. Mas agora tem. Quando busco o Pedro na escola, quando ajudo ele com lição, quando conversamos até tarde tomando café, nesses momentos eu sinto que estou vivo. Olhou para Pedro, que escutava em silêncio. E você, o que acha? O menino olhou para a mãe, depois para Ricardo. Eu adoraria ter um quarto de verdade, poder estudar sem preocupação, mas não quero que a mãe se sinta mal. Célia sentou na cama, cobrindo o rosto com as mãos. É muita coisa, Ricardo. É muita generosidade. E eu não sei como vou pagar. Não tem que pagar nada. Isso não é negócio. Isso é eu tentando fazer algo certo pela primeira vez em muito tempo. Ricardo ajoelhou na frente dela. Deixa eu ajudar. Por favor. Não por pena, não por caridade, mas porque eu quero. Porque vocês importam para mim, porque quando olho para vocês, vejo a família que sempre quis ter. Célia o olhou nos olhos, viu sinceridade ali, viu vulnerabilidade. Viu um homem que estava tão perdido quanto ela, só que de uma forma diferente. E se não der certo, vai dar, eu garanto. Ela olhou para Pedro, que esperava ansioso pela resposta. Está bem. Disse finalmente, mas com condições. Quais? Eu continuo trabalhando. Não vou ficar de braços cruzados enquanto você paga tudo. E vamos ter regras claras. Não quero que depois você se arrependa e a gente fique numa situação complicada. Não vou me arrepender. Como tem certeza? Porque já sei que essa é a melhor decisão que já tomei. Pedro soltou um grito de alegria e pulou na cama, fazendo a enfermeira aparecer preocupada na porta. Está tudo bem? Está tudo ótimo, Ricardo disse sorrindo. Melhor do que nunca. A mudança aconteceu no fim de semana. Ricardo contratou uma empresa, mas não havia muito para trazer. Célia e Pedro tinham poucas roupas, alguns livros, poucos pertences. Tudo cabia em 4 caixas.
Quando chegaram ao apartamento, Pedro ficou com a boca aberta. É aqui que você mora? Parece hotel. Ricardo riu. Agora é onde nós moramos. Mostrou o quarto que tinha preparado para Pedro. Tinha comprado uma cama nova, uma escrivaninha, uma estante cheia de livros de engenharia e matemática. Tinha pendurando na parede um quadro com a frase: "Sonhos se constroem tijolo por tijolo." Pedro entrou e ficou parado no meio do quarto, girando devagar, tentando absorver tudo. Isso é de verdade? É meu mesmo? Todo seu. O menino correu e abraçou Ricardo com tanta força que quase o derrubou. Obrigado, obrigado, obrigado. Ricardo retribuiu o abraço, sentindo os olhos arderem. Célia ficou na porta, chorando silenciosamente. Seu quarto ficava do outro lado do corredor. Ricardo tinha colocado flores, tinha comprado lençóis novos, tinha deixado tudo confortável, mas respeitoso. Não queria que ela se sentisse pressionada ou desconfortável. O quarto é seu. Tem tranca na porta. É seu espaço, sua privacidade. Obrigada, ela disse baixinho, por tudo. Naquela noite fizeram a primeira janta juntos na cozinha. Ricardo pediu pizza, mas Célia insistiu em cozinhar. Se vou morar aqui, vou fazer as coisas do meu jeito. Fez arroz, feijão, bife, salada, comida simples, mas feita com carinho. Os três sentaram à mesa. Algo que Ricardo não fazia há anos. É estranho, ele disse. O quê? Pedro perguntou de boca cheia. Essa mesa sempre pareceu grande demais para mim, mas agora parece do tamanho certo. Depois da janta, Pedro quis testar a mesa de estudos nova. Fez a lição de casa cantarolando, feliz. Ricardo observava da porta. Célia se aproximou, ficando ao lado dele. Nunca vi ele tão feliz, ela sussurrou. Nem eu me senti tão feliz. Tem certeza disso, Ricardo? Certeza mesmo? Porque se mudar de ideia, não vou mudar. Pode confiar em mim? Ela olhou para ele. Depois de uma pausa, assentiu. Posso. As semanas seguintes foram de ajuste. Pedro acordava cedo, empolgado para ir à escola. Ricardo o levava de carro, conversavam sobre matemática no caminho. Célia, no início, tentou manter a rotina de trabalhar em outras casas, mas Ricardo convenceu ela a focar apenas no apartamento dele e usar o resto do tempo para estudar. Matriculou ela num curso noturno de administração. Você é inteligente demais para ser faxineira a vida toda. Não que tenha problema ser faxineira, mas sei que você quer mais, como sabe. Porque vi os cadernos antigos que você guardava. Vi que fez até o 2º ano do ensino médio. Sei que parou porque engravidou, mas pode continuar agora. Célia chorou de novo. Parecia que chorava direto naqueles dias, mas eram lágrimas diferentes. Eram lágrimas de alívio, de esperança, de possibilidade. As pessoas começaram a falar, como Célia tinha previsto. Os vizinhos comentavam. O porteiro olhava estranho. Na reunião de condomínio, alguém perguntou se Ricardo tinha registrado as pessoas que moravam com ele. São minha família, ele respondeu simplesmente. E não devo satisfação a ninguém. No escritório, os sócios questionaram. Ricardo tinha mudado. Saía mais cedo, faltava algumas reuniões, priorizava outras coisas. Você está perdendo o foco, disseram. Não, estou ganhando perspectiva. Doutora Patrícia foi visitá-los um sábado. Tomou café com eles, conversou com Pedro sobre escola, observou tudo. Quando Ricardo a acompanhou até a porta, ela sorriu. Você está diferente. Como assim? Mais leve, mais vivo, mais feliz. Estou, pela primeira vez em muito tempo. Eles são sortudos de ter você. Não, eu que sou sortudo de ter eles. Uma noite, Ricardo estava no escritório trabalhando quando Pedro apareceu na porta, hesitante. Posso entrar? Claro. O que foi? Pedro entrou, sentou na cadeira em frente à mesa. Queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Você gosta da minha mãe? Ricardo piscou, surpreso. Claro que gosto. Sua mãe é uma pessoa incrível. Não. Quero dizer, gosta mesmo. Do jeito que homem gosta de mulher. Ricardo não esperava aquela pergunta. Ficou sem resposta por um momento. Pedro continuou, sério para seus 12 anos.
porque eu vejo como você olha para ela, e vejo como ela olha para você. E acho que vocês dois gostam um do outro, mas estão com medo de admitir. Pedro, não precisa me responder. Só queria dizer uma coisa. Se você gosta dela, não tem problema. Eu ia gostar muito. O menino se levantou. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Quando Pedro saiu, Ricardo ficou ali sentado, pensando. Era verdade? Ele gostava de Célia daquele jeito? Pensou em como ela sorria de manhã fazendo café, em como cantava baixinho enquanto cozinhava, em como seus olhos brilhavam quando falava dos sonhos para o futuro. Pensou em como seu coração acelerava quando ela entrava na sala, em como procurava desculpas para passar tempo com ela, em como a casa parecia fria quando ela não estava. Droga, sussurrou para si mesmo. Estou apaixonado. E não sabia o que fazer com isso, porque se tentasse algo e desse errado, perderia tudo. Perderia Pedro, perderia Célia, perderia a família que tinha acabado de encontrar. Mas se não tentasse, ia passar o resto da vida se perguntando, e se? Naquela noite, pela primeira vez em semanas, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou acordado olhando para o teto, pensando em Célia do outro lado do corredor, pensando em possibilidades, pensando em riscos, pensando em coragem. E, no fundo, já sabia que não ia conseguir ficar quieto por muito tempo. O coração não obedece à razão, e o dele já tinha tomado uma decisão. 2 meses depois, tudo parecia perfeito. Mas então, uma pessoa do passado apareceu. O pai de Pedro estava de volta. E ele queria seu filho. Capítulo 5. O pai biológico. Vida perfeita é interrompida. O pai de Pedro aparece querendo o filho. Ricardo precisa lutar pela família. 2 meses depois, a vida tinha encontrado um ritmo. Ricardo acordava cedo, tomava café com Célia e Pedro, levava o menino para a escola. Trabalhava menos, vivia mais. O apartamento tinha vida, tinha risadas, tinha sentido. Pedro tirou nota 10 em matemática. Célia passou na primeira prova da faculdade. Ricardo não se lembrava de quando tinha sido tão feliz, até aquela quinta-feira. Ricardo estava no escritório quando o celular tocou. Célia, mas a voz dela estava diferente. Estava tremendo. Ricardo, ele apareceu. Quem? O pai do Pedro, o Marcelo. Ele está aqui na porta do prédio. Está dizendo que quer ver o filho. Ricardo sentiu o sangue gelar. Não deixa ele subir. Estou indo agora. Saiu correndo do escritório, nem avisou ninguém. No trânsito, o coração batia descompassado. Marcelo, o homem que tinha abandonado Célia grávida. O homem que nunca tinha dado 1 centavo para o filho. O que ele queria agora? Chegou ao prédio e viu o homem. Estava encostado no muro, fumando. Era magro, cabelo comprido amarrado, tatuagens nos braços, roupa simples, tênis surrado. Você é o Marcelo? O homem olhou para Ricardo de cima a baixo. Deu um sorrisinho cínico. E você deve ser o ricaço que está bancando a Célia e meu filho. Seu filho? Seu filho? Você abandonou ele antes de nascer. Marcelo jogou o cigarro no chão. Mas agora eu quero conhecer. Tenho direito. Sou o pai. Pai é quem cria, não quem faz. Não vim discutir com você. Vim ver o Pedro. Ele não quer te ver. Você perguntou para ele? Ricardo hesitou. Não tinha perguntado. É o que eu pensei. Então sai da frente que eu vou subir. Marcelo deu um passo, mas Ricardo bloqueou. Não vai, não sem falar com a Célia primeiro. Você não manda em mim. E você não tem direito nenhum sobre aquele menino. Marcelo deu um passo mais perto, agressivo. Os dois estavam a centímetros um do outro. Escuta aqui, playboy. Eu sou o pai dele. Estou no registro. Tenho direitos. E se eu quiser, posso até pedir a guarda. Tenta. Vai ver o que acontece. O porteiro se aproximou nervoso. Senhores, por favor, não quero confusão aqui. Marcelo recuou, mas não tirou os olhos de Ricardo. Você acha que pode comprar tudo, né? Acha que pode comprar meu filho com apartamento chique e escola cara? Não estou comprando nada. Estou dando amor. Algo que você nunca deu. Não me conhece. Sei o suficiente. Sei que você sumiu.
Sei que nunca pagou pensão. Sei que quando esse menino desmaiou de fome, você não estava lá. Algo no rosto de Marcelo mudou. O quê? Ele desmaiou? De fome? Porque não tinha o que comer. Onde você estava? Marcelo baixou os olhos. Por um segundo, pareceu até humano. Mas então a raiva voltou. Não importa onde eu estava. Importa que agora estou aqui. E quero ver meu filho. Se não deixarem, vou à justiça. Subiu. Célia esperava na porta do apartamento, pálida. Quando viu os dois chegando, recuou. Marcelo... Oi, Célia. Está bonita. O que você quer? Já disse. Quero conhecer meu filho. Agora? Depois de 12 anos? Melhor tarde do que nunca, não? Célia olhou para Ricardo, desesperada. Ele assentiu. Não tinha escolha. Precisavam lidar com aquilo. Pedro estava no quarto estudando. Quando Célia o chamou, ele veio correndo. Parou quando viu o homem estranho na sala. Pedro! Célia começou, a voz tremendo. Esse é o Marcelo, seu pai. O menino ficou imóvel. Olhou para o homem, depois para a mãe, depois para Ricardo. Meu pai biológico, você quer dizer? Marcelo deu um passo à frente. Oi, garoto. Nossa, você cresceu. Está igualzinho a mim nessa idade. Pedro não respondeu. Só olhava. Trouxe isso para você. Marcelo tirou da mochila uma bola de futebol velha. Sei que menino gosta de futebol. Pedro olhou para a bola, depois para Ricardo, que tinha dado uma bola nova meses atrás. Não jogo futebol. Não, todo menino joga futebol. Eu não. Prefiro estudar. Marcelo riu sem graça. Ah, tá. Você é dos estudados. Que legal. O silêncio ficou pesado. Ninguém sabia o que dizer. Queria te levar para tomar um lanche. Podemos conversar, nos conhecer. Não quero. Vamos, cara. Só um lanche. Meia hora. Eu disse que não quero. A voz de Pedro estava firme. Marcelo olhou para Célia. Fala para ele ir. Não vou obrigar meu filho a nada. Eu sou o pai dele. Não é. Pedro gritou. Todos se viraram para ele. O menino tinha lágrimas nos olhos, mas a voz era forte. Você não é meu pai. Nunca foi. Pai é quem fica, quem cuida, quem ajuda com lição, quem leva no médico quando você desmaia, quem liga todos os dias só para saber se está tudo bem. Olhou para Ricardo. Pai é quem aparece. E você nunca apareceu. Marcelo ficou sem palavras. O rosto fechou. Estão colocando ele contra mim. Ninguém precisa colocar, Célia disse. Você fez isso sozinho quando foi embora. Eu era jovem, não estava pronto. E acha que eu estava? Eu tinha 19 anos, Marcelo. 19, e fiquei. Criei ele sozinha. Trabalhei até os ossos. Passei fome para ele comer. Onde você estava? Isso não importa agora. Importa que estou aqui. Por quê? Ricardo perguntou. Por que agora? Marcelo desviou o olhar. Porque ele é meu filho. Tenho direito... Não. Tem outro motivo. Qual é? Silêncio. Qual é? Soube que vocês moram aqui agora, nesse apartamento chique. Pensei que talvez pudesse ajudar, com dinheiro, sabe, para a criação do menino. E ali estava. A verdade. Não queria o filho. Queria dinheiro. Ricardo deu um passo à frente. A raiva que sentiu foi diferente de tudo que já tinha sentido na vida. Você veio aqui tentar me extorquir. Não é extorsão, é pensão. 12 anos sem pagar nada e agora quer pensão? Posso pedir na justiça. E aí você vai ter que pagar retroativo. 12 anos de pensão atrasada. Quanto você acha que dá? Célia cobriu a boca horrorizada. Você não pode fazer isso. Posso sim. Sou o pai. Está no papel. Tenho direitos. Ricardo queria bater nele. Queria jogar aquele homem escada abaixo. Mas Pedro estava ali, e ele precisava ser o exemplo. Sai daqui. Não sem uma resposta. Você me paga para eu sumir ou a gente resolve na justiça? Justiça. Pode ir para a justiça. Vai ser um prazer te esmagar lá. Marcelo sorriu, mas era um sorriso frio. Você não sabe com quem está mexendo. Posso complicar muito a vida de vocês. Posso pedir guarda compartilhada. Imagina o Pedro tendo que passar fim de semana comigo, longe desse conforto todo. Pedro abraçou Ricardo, tremendo.
Ricardo sentiu o corpo do menino todo tenso de medo. Não vou deixar isso acontecer. Não é você quem decide. É o juiz. Marcelo foi até a porta. Antes de sair, virou-se. Vocês têm uma semana para pensar. Ou me pagam para assumir ou eu processo. Escolham. E saiu, deixando um silêncio pesado. Célia desmoronou no sofá, chorando. Pedro chorava abraçado com Ricardo. E Ricardo, pela primeira vez, não sabia o que fazer. Naquela noite, depois de acalmar Pedro e colocá-lo para dormir, Ricardo e Célia ficaram na sala. O que a gente faz? Ela perguntou exausta. Não sei, mas não vou pagar para ele. Não vou recompensar um homem por abandonar o filho. Mas e se ele conseguir a guarda compartilhada? Ricardo, ele vai usar o Pedro, vai maltratar ele só para me machucar. Não vai? Não vou deixar. Como você vai impedir? Ele é o pai biológico, tem direitos. Ricardo ficou em silêncio. Ela estava certa. Biologicamente, Marcelo tinha direitos, e um juiz podia muito bem conceder visitas, até guarda compartilhada. E se... Célia olhou para ele. E se eu adotasse o Pedro? Ela arregalou os olhos. O quê? Se eu adotasse ele oficialmente. Aí eu teria direitos iguais aos dele. Poderia lutar pela guarda. Poderia proteger ele. Ricardo, a adoção não é assim. Precisa do consentimento dos dois pais biológicos. Mas e se a gente conseguisse provar que ele abandonou? Que é inapto? Pode levar anos. E enquanto isso, Ricardo passou a mão no cabelo frustrado. Não posso perder vocês. Não posso perder o Pedro. Não agora que finalmente encontrei uma família. Célia se aproximou. Pela primeira vez, tocou o rosto dele. Foi um toque gentil, carinhoso. Você não vai nos perder. Como tem certeza? Porque não vou deixar. Vamos lutar juntos, como família. Ricardo olhou para ela. Para aquela mulher forte que tinha criado um filho sozinha. Para aquela mulher que tinha virado seu mundo de cabeça para baixo e fez o que tinha querido fazer há semanas. Beijou ela. Foi um beijo desesperado, urgente, cheio de medo e esperança ao mesmo tempo. Célia hesitou por um segundo, mas então retribuiu, colocando as mãos atrás do pescoço dele. Quando se separaram, ela estava chorando. Eu te amo, Ricardo disse. Sei que é loucura, sei que é rápido, mas eu te amo. Amo você e amo o Pedro, e vou lutar por vocês com tudo que eu tenho. Eu também te amo, ela sussurrou. Acho que amo desde aquele dia que você me encontrou chorando no quarto, mas tinha tanto medo de admitir. Não precisa ter medo, não mais. Beijaram de novo, mais calmo dessa vez. Um beijo que era promessa, um beijo que era compromisso. Mas nos fundos da mente de Ricardo, a preocupação permanecia. Marcelo era uma ameaça real, e ele precisava encontrar uma forma de neutralizar essa ameaça antes que fosse tarde demais. No dia seguinte, Ricardo procurou o melhor advogado de família de São Paulo. A batalha judicial estava prestes a começar, mas Marcelo tinha um trunfo que ninguém esperava. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 6. A Batalha Judicial. Ricardo contrata advogado. Marcelo processa. Audiência tensa revela surpresa que pode mudar tudo. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo e ligou para o Dr. Henrique Tavares, o melhor advogado de família de São Paulo. Tinha fama de implacável e nunca perder um caso. Preciso de uma reunião urgente. Estou cheio hoje, Ricardo. É sobre guarda de criança. Um pai que abandonou o filho está ameaçando processar para extorquir dinheiro. Preciso da sua ajuda. Pausa do outro lado. Pode vir agora. Abra um espaço. 1 hora depois, Ricardo estava no escritório dele na Faria Lima. Contou toda a história. Dr. Henrique ouvia tomando notas. Entendo. A situação é delicada. Ele é o pai biológico, então tem direitos. Mas o abandono é claro. Temos um caso. Quanto tempo leva? Meses, talvez 1 ano. Não tem 1 ano, ele deu 1 semana. Então vamos acelerar.
Vou entrar com uma ação de destituição do poder familiar. Vou alegar abandono afetivo e material. Com as provas que você tem, temos chance. E enquanto isso, ele pode pegar o Pedro? Vou pedir liminar de proteção. Vou alegar que o contato representa risco ao menor. Mas, Ricardo, preciso que você entenda uma coisa. O quê? A justiça tende a dar chances ao pai biológico. Vão querer que ele tenha a oportunidade de criar vínculo. Pode ser que permitam visitas supervisionadas. Ricardo sentiu o estômago revirar. Não posso deixar isso acontecer. Então vamos lutar com tudo. Mas prepare-se para uma batalha difícil. Marcelo cumpriu a ameaça. Na segunda-feira seguinte, Ricardo recebeu a notificação. Marcelo estava processando. Pedia guarda compartilhada e pensão retroativa de 12 anos. Filho da puta, Ricardo murmurou lendo o processo. Mas tinha mais. Marcelo alegava que Ricardo estava alienando o filho dele, que Célia estava usando o menino para conseguir dinheiro de um homem rico, que o ambiente em que Pedro vivia era moralmente inadequado, já que a mãe morava com um homem que não era marido dela. Ele está atacando vocês, Dr. Henrique explicou. Está tentando pintar vocês como os vilões. Isso é ridículo, mas funciona. Juízes são conservadores. A ideia de mãe solteira morando com um homem rico pode ser vista com maus olhos. Ricardo olhou para Célia, que estava pálida. Então o que fazemos? Dr. Henrique sorriu. Casamos vocês. O quê? Se vocês casarem, elimina o argumento da imoralidade. Mostra que é uma família de verdade, estruturada. Mostra compromisso. Ricardo olhou para Célia. Tinham se declarado há poucos dias. Casamento já? Mas ela assentiu. Eu caso. Se for para proteger meu filho, eu caso. Não, Ricardo disse. Não assim. Não por obrigação. Pegou a mão dela. Casa comigo porque me ama. Porque quer construir uma vida comigo. O processo é só um detalhe. Célia sorriu com lágrimas nos olhos. Sim, eu caso com você. Por amor. Se casaram no civil na semana seguinte. Cerimônia simples. Só eles, Pedro e as testemunhas. Mas quando o juiz disse, declaro vocês marido e mulher, Ricardo sentiu que estava certo. Que aquilo era real, não uma estratégia jurídica. Pedro chorou de felicidade. Abraçou os dois. Agora somos família de verdade. No papel também. A primeira audiência foi marcada para 2 semanas depois. Ricardo se arrumou com o melhor terno. Célia usava um vestido discreto, mas elegante. Queriam causar boa impressão. Marcelo chegou com um advogado de aparência duvidosa, mas não estava sozinho. Tinha uma mulher com ele, loira, bem arrumada, segurando a mão dele. Quem é ela? Célia sussurrou. Não faço ideia. Na sala de audiência descobriram. A mulher era Patrícia, a noiva de Marcelo. Ele alegava que agora estava estruturado. Tinha um relacionamento estável, estava pronto para ser pai. Isso é mentira, Célia sussurrou furiosa. Ele arrumou essa mulher só para a audiência. Dr. Henrique fez sinal para ela ficar quieta. A juíza era uma mulher de uns 60 anos, cabelos grisalhos, expressão séria. Doutora Márcia Fonseca, conhecida por ser justa, mas rígida. O advogado de Marcelo falou primeiro. Pintou Marcelo como um pai arrependido que estava sendo impedido de ver o filho. Disse que Ricardo era um homem rico que estava comprando a família, que Célia era uma aproveitadora, que Pedro estava sendo manipulado. Ricardo apertou os punhos debaixo da mesa. Dr. Henrique tocou seu braço, sinalizando calma. Quando foi a vez deles, Dr. Henrique foi cirúrgico. Apresentou provas do abandono. Mensagens antigas onde Marcelo dizia que não queria o filho. Comprovantes de que nunca pagou pensão. Testemunhas que confirmavam a ausência total. Mostrou também laudos médicos de quando Pedro desmaiou. Mostrou as notas do menino, os projetos de engenharia, as cartas que ele escreveu na escola sobre minha família, todas mencionando a mãe e Ricardo, nunca o pai biológico. A juíza escutou tudo com atenção. Gostaria de ouvir o menor, ela disse finalmente. Pedro foi chamado. Estava nervoso,
Mas Ricardo tinha conversado com ele. Só fala a verdade, sempre. A juíza foi gentil. Oi, Pedro, sou a doutora Márcia. Pode me chamar de doutora. Tudo bem? Tudo bem, doutora. Queria te fazer algumas perguntas. Você conhece aquele senhor ali? Apontou para Marcelo. Sim, ele apareceu lá em casa umas semanas atrás. Disse que era meu pai. E o que você sentiu quando ele apareceu? Pedro pensou. Medo. Medo? Por quê? Porque minha mãe ficou assustada. Porque ele estava bravo. Porque ele queria me levar embora das pessoas que eu amo. E quem são essas pessoas? Minha mãe e o Ricardo. O Ricardo. A juíza consultou os papéis. Que agora é seu padrasto. Não, é meu pai. Marcelo se remexeu na cadeira. Mas ele não é seu pai biológico. Não, mas é meu pai de verdade. Pai é quem fica, quem ensina, quem abraça quando você está triste, quem comemora quando você tira nota boa. O Ricardo faz tudo isso. E aquele senhor ali, ele fez essas coisas? Pedro olhou para Marcelo. Não, ele nunca fez nada. Nem sei quem ele é de verdade. Você gostaria de passar tempo com ele? Conhecê-lo melhor? Não, doutora. Com todo respeito, mas não. Eu já tenho um pai. Não preciso de outro. A juíza fez mais algumas perguntas. Pedro respondeu todas com honestidade. Disse que era feliz, que tinha tudo o que precisava, que finalmente tinha uma família de verdade. Quando terminou, voltou para sentar ao lado de Ricardo e Célia. A juíza ficou em silêncio por um longo momento. Depois olhou para Marcelo. Senhor Marcelo, o senhor tem algo a dizer em sua defesa? Marcelo limpou a garganta. Eu sei que errei. Sei que não fui um bom pai, mas quero ter uma chance. Todo mundo merece uma chance. Uma chance, a juíza repetiu. O senhor teve 12 anos de chances. 12 anos que escolheu não aparecer. E agora aparece exatamente quando a criança está bem, feliz, estruturada. Olhou para os papéis. E vejo aqui que o senhor está pedindo também pensão retroativa. Interessante. 12 anos sem pagar nada e agora quer receber. O advogado de Marcelo tentou intervir, mas a juíza ergueu a mão. Já ouvi o suficiente, vou analisar o processo e darei minha sentença em 15 dias. Até lá, fica proibido qualquer contato entre o senhor Marcelo e o menor Pedro. Qualquer tentativa será considerada descumprimento de ordem judicial. Bateu o martelo. Quando saíram, Ricardo respirou aliviado, mas doutor Henrique estava sério. Foi bem, mas não comemora ainda. Ela pode surpreender. Os 15 dias foram de agonia. Ricardo não conseguia se concentrar no trabalho. Célia roía as unhas. Pedro tentava agir normal, mas acordava de madrugada com pesadelos. Finalmente, chegou o dia da sentença. Voltaram ao fórum. A juíza entrou, sentou, abriu a pasta. Analisei cuidadosamente este caso, e preciso dizer que me incomodou profundamente. Ricardo segurou a mão de Célia. Me incomodou ver um homem que abandonou completamente seu filho aparecer 12 anos depois pedindo direitos. Me incomodou ainda mais ver que esse pedido veio acompanhado de cobrança financeira. Olhou para Marcelo. O senhor não quer o filho, quer dinheiro, e isso fica claro em cada página deste processo. Doutora, Silêncio. Não terminei. Voltou os olhos para os papéis. Por outro lado, vejo aqui uma criança que está claramente feliz, saudável, amada. Vejo um homem que, apesar de não ter nenhum vínculo biológico, assumiu o papel de pai com dedicação e amor. Vejo uma família que se formou não por sangue, mas por escolha. Ricardo mal respirava. Portanto, minha decisão é a seguinte: nego o pedido de guarda compartilhada, nego o pedido de pensão retroativa e mais, destituo o poder familiar do senhor Marcelo Santos sobre o menor Pedro Santos. Célia soltou um grito abafado de alívio. Ricardo sentiu as pernas bambas. O senhor demonstrou, através de 12 anos de abandono completo, que não tem interesse genuíno na criança. E não vou permitir que use o sistema judicial para extorquir uma família. Bateu o martelo. Caso encerrado. Marcelo explodiu. Isso é injustiça. Ele é meu filho. Você não pode... Posso e acabei de fazer. E se o senhor continuar perturbando essa família,
Será preso por descumprimento de ordem judicial. Está avisado. Saíram do fórum em um estado de choque feliz. Na calçada, os três se abraçaram chorando. Acabou, Célia dizia. Acabou de verdade. Dr. Henrique sorriu. Acabou sim. E tem mais. Agora vocês podem entrar com o pedido de adoção. O caminho está livre. Ricardo olhou para Pedro. Você quer? Quer que eu te adote oficialmente? Pedro abraçou ele com força. Quero. Quero muito. E naquele momento, ali na calçada do fórum, Ricardo soube que tinha finalmente encontrado seu lugar no mundo. 6 meses depois, o processo de adoção foi concluído. Ricardo tinha agora um filho oficialmente. A família que ele sempre quis era real, no papel e no coração. Capítulo 7. A família verdadeira. Adoção concluída. Ricardo, oficialmente pai. 3 anos depois, a família que sempre sonhou é real. 6 meses depois da sentença, o processo de adoção foi concluído. Ricardo estava oficialmente registrado como pai de Pedro. Quando recebeu o documento, a nova certidão de nascimento com seu nome, segurou com as mãos tremendo. Aquilo que sempre sonhou agora era real. Tinha se tornado realidade. Passou os dedos pelo nome impresso no papel. Ricardo Almeida, pai. Pedro estava ao lado, vendo a emoção dele. Agora é oficial, o menino disse. Agora você é meu pai de verdade. Sempre fui. Ricardo respondeu, a voz embargada. Mas agora o mundo todo sabe. Célia observava da porta, chorando de felicidade. Nos últimos meses, tinha voltado a estudar. Tinha passado no vestibular para a administração. Estava no 2º semestre, tirava notas altas, tinha planos de abrir o próprio negócio um dia. Nunca imaginei que minha vida pudesse mudar tanto. Ela disse uma noite, deitada ao lado de Ricardo. Há 1 ano eu estava limpando casas, sem saber se ia ter comida no final do mês. Agora estou casada na faculdade, meu filho tem pai. Nossa vida mudou, Ricardo corrigiu. A minha também. Há 1 ano eu era um homem vazio que só trabalhava. Agora eu vivo de verdade. Beijou a testa dela. Obrigado por me deixar fazer parte da sua vida, da vida de vocês. Obrigado por nos escolher, por ficar. A vida encontrou um ritmo bom. Ricardo reduziu as horas no escritório. Ainda trabalhava, ainda tinha sucesso, mas não era mais escravo do trabalho. Chegava em casa às 6, jantava com a família, ajudava Pedro com lição, conversava com Célia sobre o dia dela. Pedro estava no 8º ano agora. Continuava tirando notas excelentes. Tinha ganhado uma competição de matemática na escola. Falava em fazer engenharia na USP. Vou construir pontes, ele dizia. Pontes que ligam lugares, pessoas, assim como você ligou nossa família. Ricardo se emocionava cada vez que o menino falava essas coisas. Dr. Patrícia virou amiga da família. Jantava com eles uma vez por mês. Numa dessas jantares, puxou Ricardo de lado. Você está irreconhecível, no bom sentido. Como assim? Você sorri, você ri, você está vivo. Lembra quando te conheci? Você era um fantasma andante. Agora você é uma pessoa real. É o que o amor faz. Amor e família. Você finalmente entendeu o que importa de verdade. Numa tarde de sábado, Ricardo estava no escritório trabalhando quando Pedro entrou. Posso falar com você? Claro, senta. Pedro sentou, sério. Tinha 15 anos agora. Estava quase da altura de Ricardo. A voz tinha engrossado. Queria te pedir uma coisa. O que for. Queria mudar meu sobrenome. Ricardo piscou surpreso. Para Almeida. Quero ser Pedro Almeida, igual a você. Ricardo sentiu os olhos arderem. Tem certeza? Absoluta. Santos era o sobrenome do meu avô, mas nunca significou nada para mim. Almeida é seu, e agora é meu também. Quero que as pessoas saibam que somos pai e filho, de verdade. Ricardo se levantou, foi até ele e abraçou forte. Seria uma honra. 3 anos depois da adoção, num domingo de setembro, a família estava no sítio que Ricardo tinha comprado no interior. Um lugar simples, com pomar, galinheiro, um lago pequeno.
Iam todo fim de semana que podiam. Pedro pescava no lago. Tinha 17 anos. Estava no 3º ano do colegial. Prestaria vestibular no final do ano. As universidades já o queriam. Tinha bolsas garantidas. Mas ele queria USP, Engenharia Civil. Célia tinha se formado. Tinha aberto uma empresa de consultoria administrativa. Pequena ainda, mas crescendo. Tinha funcionários, tinha clientes. Era independente, realizada. E Ricardo? Ricardo tinha finalmente entendido o que era felicidade. Não era dinheiro, não era sucesso. Não era apartamento nos jardins ou carro importado. Era aquilo. Era pescar com o filho num domingo de manhã. Era tomar café com a esposa, planejando a semana. Era ter para onde voltar. Era ter quem te espera. Era ter quem se importa. Pai! Pedro gritou. Peguei um! Ricardo correu até lá. O peixe era grande, se debatendo na vara. Segura! Não deixa escapar! Juntos conseguiram puxar. Um pacu enorme. Pedro gritou de alegria, pulando. Ricardo o abraçou, os dois rindo. Célia tirou foto de longe. Aquela foto foi para a sala de casa, junto com todas as outras. Fotos de aniversários, formaturas, viagens, almoços de domingo, fotos de uma família. Naquela noite, depois que Pedro foi dormir, Ricardo e Célia ficaram na varanda do sítio, olhando as estrelas. Você se arrepende? Ela perguntou de repente. De quê? De tudo isso. De ter nos escolhido. De ter mudado sua vida. Às vezes penso se você não sente falta da vida antiga. Solteiro, livre, sem responsabilidades. Ricardo a puxou para perto. Eu tenho uma confissão para fazer. O quê? Eu não escolhi vocês. Vocês me salvaram. Célia olhou para ele confusa. Naquele dia que voltei para casa mais cedo, quando te encontrei chorando no quarto, eu estava completamente perdido. Minha vida não tinha sentido. Eu tinha tudo e não tinha nada. Segurou a mão dela. E então te vi ali, chorando porque seu filho não tinha pai. E algo dentro de mim acordou. Pela primeira vez em anos, senti que poderia fazer diferença, que minha vida poderia importar para alguém. Você importa para muita gente, mas não do jeito certo. No escritório, eu sou só um número, mais um empresário de sucesso, substituível. Mas aqui, para você e para o Pedro, eu sou insubstituível. Sou o pai dele, sou seu marido, sou família, e isso não tem preço. Célia apoiou a cabeça no ombro dele. Obrigada por não ter desistido de nós. Obrigada por não ter desistido de mim. Ficaram ali, em silêncio, ouvindo o som dos grilos, o vento nas árvores. E Ricardo pensou em como a vida é estranha, como um único momento pode mudar tudo. Como voltar para casa mais cedo naquele dia tinha sido a melhor decisão da sua vida. Se tivesse ficado no escritório, teria perdido tudo aquilo, teria perdido a chance de ser pai, de ser marido, de ser feliz. A formatura de Pedro na USP foi num sábado chuvoso de dezembro. Ele tinha 22 anos. Estava se formando em engenharia civil com louvor. Já tinha emprego garantido numa construtora grande. Ricardo estava na plateia com Célia, os dois de mãos dadas. Quando chamaram o nome de Pedro, os dois levantaram aplaudindo. Pedro Santos Almeida, formado em engenharia civil. O menino, não, o homem agora, subiu ao palco, pegou o diploma, procurou na plateia. Quando viu Ricardo e Célia, fez um gesto discreto. Apontou para eles e depois para o coração. Eu te amo, articulou em silêncio. Ricardo não conseguiu segurar as lágrimas. Depois da cerimônia no estacionamento, os três se abraçaram. Parabéns, filho. Estou tão orgulhoso. Não teria conseguido sem você, Pedro disse. Sem vocês dois. Vocês me deram tudo. Educação, amor, oportunidade. Você conquistou sozinho. Não, a gente conquista junto. Sempre foi assim. Uma família. Célia chorava, orgulhosa do homem que seu filho tinha se tornado. Do engenheiro que ia construir pontes. Do jovem bom, inteligente, trabalhador que ela tinha criado. Que eles tinham criado.
No carro, voltando para casa, Ricardo olhou pelo retrovisor. Pedro estava no banco de trás, mexendo no celular, distraído. E Ricardo se lembrou daquele dia, anos atrás, quando tinha voltado para casa mais cedo e encontrado Célia chorando. Lembrou do menino de 12 anos que desmaiou de fome. Lembrou da primeira vez que Pedro o chamou de pai. Quanto tinha mudado, quanto tinham crescido, quanto tinham construído. Não era uma vida perfeita. Ainda tinham contas para pagar. Ainda tinham problemas para resolver. Ainda tinham dias difíceis. Mas era uma vida real, cheia de amor, de risas, de pequenos momentos que faziam tudo valer a pena. E enquanto dirigia pelas ruas de São Paulo, com sua esposa ao lado e seu filho no banco de trás, Ricardo sorriu, porque finalmente estava em casa. Tinha encontrado seu lugar no mundo. E nada nunca tinha sido tão perfeito quanto aquele momento simples. A vida tinha lhe dado uma segunda chance, e ele tinha aproveitado. Tinha voltado mais cedo naquele dia, e tinha mudado tudo. E então, o que achou da história? Ricardo mereceu esse final feliz? Célia e Pedro também? Deixe sua opinião nos comentários. Se você se emocionou, deixe seu like no vídeo para nos apoiar. E se inscreva no canal para mais histórias emocionantes como essa. Compartilhe com quem precisa acreditar que a vida pode mudar. Até a próxima!